Olá, o Boat Test de hoje é a bordo da Maxmarine 450S, a versão Standard. Ela é uma offshore nacional, produzida aqui no estado de São Paulo e foi o primeiro barco a receber o novo motor V8 biturbo da Mercury. Então vamos mostrar para vocês o desempenho e a performance dessa máquina que realmente deixou o barco com uma outra atitude. O modelo testado foi equipado com o novo Mercruiser V8 biturbo com 370 HPs e bloco de alumínio. Atingiu em velocidade econômica a 2.800 RPM 30,8 nós, consumindo 63 litros/hora, com uma autonomia de 10 horas de navegação. A velocidade de cruzeiro a 3.000 RPM, o barco atingiu 33,1 nós, consumindo 79,4 litros/hora, com uma autonomia de 8 horas de navegação. Já na velocidade máxima, a 4.120 RPM, o barco atingiu 46,4 nós, consumindo 156,8 litros/hora, com autonomia de 4 horas de navegação. Começando pela popa da Maxmarine, nós temos aqui dois paióis, um bom tamanho, dá para guardar o pano, cabo, sapatos, chinelos, colocar tudo aqui. Esse lado, chuveirinho, bom tamanho, logo na entrada do barco, todas as chaves. Plataforma de popa ocupa toda a extensão toda a boca do barco, que tem 3,58, e aqui ela está medindo por volta de 1,30, 1,35 para ser mais preciso. E você tem um bom espaço aqui de convivência a bordo. Essa versão é uma versão standard, um pouquinho mais simples, mas por opção do proprietário. Mas aqui nesse lado você pode ter a opção de colocar a churrasqueira, e aqui com esse solário de popa bem grande, medindo 1,55 m de comprimento por 2,20 mais ou menos de largura, ou seja, cabe bastante gente tomando sol. Vamos lá no cockpit ver as opções que a versão standard da Maxmarine oferece. O solário de uma offshore não tem muito mistério, né? Solário de popa, um sofá complementando a área. Só que aqui na Maxmarine nós temos outra opção. Aqui, por uma questão de gosto do proprietário, ele deixou apenas um sofá e um espaço para pôr o cooler, junto com o móvel, que tem lixeira, pia e um espaço para armazenamento de algumas coisas. Mas você tem a opção de colocar ou um sofá em L grandão, um sofá em L com um módulo com a pia, ou transferir a pia para o outro lado. Então você tem aqui uma capacidade modular muito grande nesse projeto. Um detalhe que eu não posso deixar de comentar é o tamanho do paiol. É um paiol realmente, só para vocês terem uma dimensão de tamanho, aqui cabe muita coisa. Tem gente que coloca bicicleta, como o próprio saleiro relatou, bicicletas para quando chegar em outra marina poder andar. Teve gente que no norte do Brasil acabou fazendo disso daqui uma grande geleira, por incrível que pareça, com uma placa térmica e coloca a bebida aqui dentro. Enfim, tem muito espaço para guardar tudo que você precisa aqui dentro do barco. O posto de comando de uma offshore, geralmente ele segue um padrão, né? Os bancos te encaixam bem. A mesma coisa, a única coisa é que o banco não é escamoteável, mas o banco aqui ele tem um detalhe diferente, porque assim, ou você pilota em pé para frente, ou sentado na posição normal, convencional, que aqui na Maxmarine você tem uma boa visão, apesar do para-brisa dela, ele tem um ângulo, por causa desse barco atinge uma velocidade um pouquinho acima da média, né, 50 milhas por hora, então ele tem um ângulo onde não deixa o vento vir direto na sua cara. E sentado pode te atrapalhar um pouco o acrílico, mas em pé você tem plena visão de tudo que está acontecendo do seu lado. Ou aqui,
nesse banco, na posição de pé encaixado, para você não se mexer. Olha como o banco é simples. Um sistema rápido de engate. Você tira, põe o banco de volta no lugar. Realmente muito simples. Aqui não tem, aqui é o comando, né? Comando eletrônico do motor do V8 Biturbo. Primeiro offshore no Brasil a ser equipada com esse motor, por sinal. As duas partes analógicas, né? Todos os relógios analógicos, motor de bombordo Boreste, o GPS da Raymarine, os medidores digitais dos motores e todos os botões essenciais, luz de targa, top, casa de máquina, tudo que você precisa. A rádio, no volante aqui. Posição muito boa, desenvolvida pela Maxmarine. Outra opção que o estaleiro oferece para todos os relógios, medidores do motor, na verdade é uma opção bem interessante, né? Isso aqui fica uma folha em branco. Então você tem 4 a 5 opções para montar os relógios da maneira que você prefere ou que você sinta mais facilidade de ler um instrumento. Então aqui pode ser até um caso de vir uma cartolina em branco e você determinar aonde vai cada coisa que o estaleiro vai e instala na posição exata para você. Inclusive você pode aumentar o tamanho de GPS. Nesse caso aqui já está disponível também o medidor analógico do tanque de combustível, que o proprietário optou por não colocar também, porque ele tem um eletrônico. Então assim, ficou bem fácil de você montar o painel. Ele não é um painel standard padrão. Cada Maxmarine sai com um painel de acordo com o proprietário preferir. Bom, passado por todos os pontos de popa, cockpit, comando, o barco, essa versão, ele não tem o Solari de proa, mas outros modelos já saíram. Tem uma escadinha aqui, tem o pega-mão. É para manter a esportividade do barco, né? Então essa opção não foi, o proprietário optou por não ter lá, mas o estaleiro oferece o Solari de proa também. Vamos conhecer o interior, que apesar de ser uma offshore, ele tem um bom interior para um casal pernoitar com muito conforto. Vamos conhecer. O interior de uma offshore, ele é realmente, todos os modelos que tem no Brasil, eles oferecem um interior relativamente meio padrão, né? Sofá de ambos os lados, aqui um sofá em C. Na Maxmarine 450, seu pé direito maior da entrada, ele tem 2,3 metros. E o pé direito na entrada da cabine, que nessa opção o proprietário preferiu deixar fechada, mas eu acho que no meu gosto pessoal ou no geral, isso aqui deveria ficar aberto. Integrar, porque realmente é um casal só que dorme. Você pode acomodar uma criança aqui pequena também. Então você não vai ter muita gente pernoitando ali no casal. Então eu preferia, por uma questão de circulação e amplitude, eu gostaria de deixar aberto. Mas nesse caso, o proprietário optou por fechar. Logo na entrada do interior do barco, foi instalada uma pia, uma geladeira e um micro-ondas para atender às necessidades básicas. E aqui, nesse lado, um banheiro. Um banheiro que eu vou mostrar para vocês agora, que tem um pé direito muito bom também. Então, como todo o interior. Então você pode ver, eu tenho por volta de 1,80 m. Eu ainda tenho espaço para circular aqui dentro sem problema algum. O banheiro tem um bom tamanho. 1,99 m na sua parte mais alta. Uma gaiuta não é uma gaiuta porque não abre, mas um vidro que permite ter essa luminosidade lateral, essa luminosidade interna entrando aqui nessa parte. Sanitário elétrico, pia, acesso aos instrumentos do motor e 2 armários. Então ele cumpre o papel dele muito bem. Então, com bastante espaço, você pode tomar um banho sem se bater, sem nada, você vai estar bem atendido com esse banheiro. O interior da 450S, S de Standard, ele é um interior bem mais simples, como vocês podem reparar. Isso foi um pedido do proprietário, que vai realmente usar o barco, não vai ter frescura de vir, entrar molhado, sentar. Então, mas a Maxmarine, eles oferecem ainda um acabamento todo de madeira de lei. Na minha opinião, vocês podem também adesivar o interior do barco. Tem uma empresa que está fazendo um excelente trabalho com adesivo importado alemão. Então dá para deixar esse interior mais com cara de casa.
né? Então, por essa questão de gosto, ele ficou dessa maneira. E a versão S do Standard permite que esse interior fique dessa forma. Então esse foi o nosso review completo da Max Marine 450S. Uma offshore que tem realmente o que podemos chamar daquele do puro sangue, né? O motor V8 biturbo da Mercury realmente deixou o barco muito interessante, como vocês puderam ver, né, no review da velocidade, do desempenho do barco, atingiram mais de 50 milhas por hora. Hoje no nosso teste pegamos um mar bem calmo, bem tranquilo, e deu para tirar o máximo de proveito desse motor. O estaleiro está ainda ajustando alguns detalhes do motor. Eles acreditam que ainda vão conseguir tirar mais potência e performance do barco, mas até aqui, até o meu ver, eu acho que um barco consumindo o que está consumindo, atingindo a velocidade que está atingindo, não precisava mexer em mais nada. E com certeza o proprietário desse barco vai ser um feliz proprietário, porque ele vai chegar mais rápido nos lugares, não vai gastar muito combustível em baixa velocidade. Então ele acertou na decisão de gastar um pouco a mais no motor e deixar um conjunto realmente incrível, que eu particularmente gostei muito, gostei do espaço que ele oferece, gostei da performance do barco, da navegabilidade, apesar do mar estar tranquilo hoje, mas já deu para sentir do que o barco é capaz. Minha única opinião era deixar essa parte aberta, mas aí gosto é gosto, né? E eu queria saber qual que é o gosto de vocês também. Ficaria aberto, ficaria fechado? Então, essa é a Max Marine 450S, um barco que realmente me deixou muito empolgado no dia do teste de hoje, graças ao seu coração, que é o nada mais nada menos que um V8 biturbo. Eu sou Caio Ambrosio, editor da revista Boat Shop, e nos vemos na água.